Vozes verbais. Relembrando, como você já viu, o sujeito pode praticar, receber ou praticar e receber ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Quando o sujeito pratica a ação verbal, ele recebe o nome de sujeito agente. Já o sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo é denominado sujeito paciente. Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, é chamado sujeito agente e paciente. Essa relação de agente-paciente ou de agente-paciente estabelecida entre sujeito e ação é chamada de voz verbal. A voz ativa é quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Exemplo: Miguel de Cervantes escreveu o romance Dom Quixote. O Miguel de Cervantes é o sujeito agente, que pratica a ação de escrever, e escreveu é o verbo na voz ativa. A voz passiva é quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Exemplo: o romance Dom Quixote foi publicado pela primeira vez em 1605. O romance Dom Quixote é o sujeito paciente, recebe a ação de ser publicado. E foi publicado é uma locução verbal na voz passiva. A voz reflexiva é quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Dizemos que o verbo está na voz reflexiva. Na voz reflexiva, os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos e vos acompanham os verbos. Exemplo: após a batalha, Dom Quixote lavou-se no rio. O Dom Quixote é o sujeito reflexivo e lavou-se é a voz reflexiva. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição.